Bom, pessoal, depois de organizar as informações relativas à lei penal no tempo, sobre uma lei penal ter possibilidade ou não de retroagir, automaticamente algumas questões devem surgir. O que então seria uma lei penal mais benéfica? O que seria então uma lei penal mais severa? Como é que eu estabeleço e sei quando eu aplico a regra, quando eu aplico a exceção? O primeiro passo que a gente tem que dar para solucionar esse tipo de problema é fazer uma leitura atenta do artigo 2º do Código Penal, que vai trazer uma série de situações normais, digamos assim, de conflito entre as leis. Existem situações que vão aparecer com uma grande recorrência, que são as situações de abolitio criminis, de novatio legis impejus, de novatio legis in melius, de novatio legis incriminadora. Esses nomes, pessoal, vão ser mais familiares ao longo desse vídeo, porque eu vou trabalhar eles com calma para a gente poder entender o que cada um deles significa. Mas essas quatro situações de abolitio criminis, novatio legis in melius, novatio legis impejus e novatio legis incriminadora são situações comuns, corriqueiras de sucessão de leis penais no tempo e dos conflitos que isso gera. De forma bastante simples, pessoal. A chamada abolitio criminis, ela se dá quando uma lei posterior descriminaliza uma lei que anteriormente definiu um comportamento como crime. Ou seja, nós temos um fato definido em lei como crime e uma lei posterior diz que aquele fato não é mais criminoso. Vamos ver se a gente entendeu o vídeo anterior. Se uma lei posterior descriminaliza uma lei que dizia que o fato era crime, vamos dizer o seguinte: hoje sobrevém uma lei que diz que o furto não é mais crime. Esta lei que descriminalizou o furto, uma situação de abolício crimes, ela é mais benéfica ou mais severa? A resposta de vocês tem que ser muito clara. Ela é mais benéfica. Descriminalizar um comportamento é retirar a incidência do direito penal sobre um determinado fato. E atentem, se essa lei é considerada mais benéfica, eu vou aplicar a regra ou a exceção que nós vimos no vídeo anterior? A exceção, porque a lei penal mais benéfica tem eficácia retroativa. Se eu pratiquei um fato que era considerado crime e uma lei posterior diz que aquele fato não é mais crime, a lei mais benéfica tem eficácia retroativa e, portanto, incide sobre o fato. Isso quer dizer que eu não poderei mais ser punido por uma lei que descriminalizou o furto. Esses detalhes, pessoal, eu peço que vocês tomem muita atenção e muita cautela, porque nós estamos enxergando ultimamente uma série de mudanças de legislações, uma série de atualizações de legislações, e eu chamo atenção para dois episódios que vocês precisam ter cautela. Um deles é a lei de abuso de autoridade, e outro caso é a lei anticrime, o pacote anticrime, que na verdade não trouxe propriamente descriminalização de comportamentos, mas trouxe uma série de mudanças legislativas que determinam mudanças na aplicação da lei penal no tempo, e a gente tem que estar muito atento a isso. Mas então o primeiro ponto, o primeiro conceito que eu quero que vocês guardem é abolício crimes. Uma lei penal posterior descriminaliza um fato que antes era considerado crime. Os efeitos são de extinção da punibilidade caso alguém esteja sendo processado, já tenha sido condenado por esse crime. A extinção da punibilidade é como se a pessoa não tivesse praticado um crime, ou seja, se ela está presa, ela tem que ser solta. Se ela está sendo processada, tem que se extinguir o processo. Se ela está sendo investigada, tem que se extinguir o processo. Não pode ter investigação por um fato que não é considerado crime. Tá? Contudo, é importante que a gente atente ao seguinte detalhe: uma situação de abolício criminis não permite a responsabilização do Estado para eventual condenação que tenha sido gerada naquele período. Porque durante o período que a lei estava vigendo, ela era válida, ela poderia ser aplicada. E, portanto, não será possível condenar ou buscar uma indenização do Estado quando nós tivermos uma sucessão de leis penais no tempo que venha a descriminalizar uma determinada conduta por meio de uma chamada abolício crimes. Ok, pessoal? Muito cuidado. Os efeitos penais de uma sentença penal condenatória, eventualmente dada em relação a este fato, devem sempre cessar. Desaparecem. Ou seja,
Abolício criminis é uma, entre aspas, borracha, fecha aspas, que ocorre sobre a conduta do sujeito. Ela deixa de ser considerada crime. Desaparece o rótulo criminoso da conduta. Já os efeitos extrapenais, ditos especialmente os efeitos de natureza civil, esses efeitos eles permanecerão. Ainda haverá necessidade de reparar os prejuízos e tudo mais. Tá, pessoal? Muito cuidado com abolício criminis, porque é um conceito de regra bastante simples, eu não vou aprofundar demais ele com vocês, não é o momento, eu quero que vocês entendam que é uma situação de extremo caráter benéfico. E se é caráter mais benéfico, eu vou automaticamente aplicar a exceção. Ok? Bom, no lado oposto da abolício criminis, eu tenho a chamada novatio legis incriminadora. Um fato não era considerado crime e passou a ser considerado crime. Essa situação de criminalização de um comportamento é mais benéfica ou mais severa, na opinião de vocês? Criminalizar um comportamento incide mais ou incide menos sobre a liberdade de uma pessoa? A resposta de vocês, ela é óbvia, é mais severa. Se ela é mais benéfica, se ela é mais severa, perdão, se a novatio legis incriminadora é uma lei mais severa, ela pode ser aplicada retroativamente? Eu vou aplicar a regra ou vou aplicar a exceção? A regra. Eu não posso fazer incidir uma lei penal para fatos ocorridos antes, salvo se essa lei penal for mais benéfica. Como a novatio legis incriminadora é mais severa, eu não posso fazer ela retroagir para fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Ok? Pegaram esses detalhes aqui? Bom, e aí nós vamos para dois outros pontos que são muito próximos. A novatio legis in pejus e a novatio legis in medius. Vejam, novatio legis in pejus é uma situação que nós temos um agravamento da situação jurídica anterior do acusado. Ou seja, o fato ele é criminoso, mas nós aumentamos a carga de restrição da liberdade de uma pessoa. O primeiro parâmetro que a gente pode utilizar para definir quando uma lei penal é pior ou melhor, mais benéfica ou mais severa, é o fato de ser crime ou não ser crime, que é o caso da abolício da novatio legis incriminadora que nós já vimos, ou no caso da novatio legis in pejus, a quantidade de pena. Vamos imaginar que nós aumentamos a quantidade de pena para um crime. Nós aumentamos a pena do furto. O furto continua sendo crime, mas tem uma pena mais elevada. Isto é uma situação de novatio legis in pejus? Sim. Todo e qualquer tipo de agravamento é uma situação de novatio legis in pejus. Veja um detalhe interessante. Na lei anticrime, nós tivemos um aumento da quantidade de pena permitida no Brasil. Antes nós tínhamos limite de 30 anos, agora nós passamos a ter limite de 40 anos. Houve a criminalização de algum comportamento novo? Não. Já existia um limite de pena que foi aumentado. Isso é um caso claro de novatio legis in pejus. Ok? Há também outras situações. No caso do roubo, nós tivemos a inclusão expressa de uma majorante, de um agravamento de pena relativo ao uso de arma branca. Ou seja, nós tivemos várias mudanças legislativas que buscaram criar situações de agravamento da situação jurídica do acusado. Então vejam, a quantidade de pena é um grande indicador, a criação de uma nova criminalização, de uma nova qualificadora, de uma nova majorante, são situações também de novatio legis in pejus. O fato ele é criminoso, ele continua sendo criminoso, mas recebe ou passa a receber um efeito jurídico mais severo. Pergunta, se o tratamento jurídico é mais severo, em razão de uma novatio legis in pejus, essa nova lei, ela pode retroagir? Sim ou não? A resposta tem que ser rápida. Não, em hipótese alguma. Por quê? Obedece à regra. Eu só poderia aplicar esta nova lei para os fatos ocorridos após a sua entrada em vigor. Ou seja, o limite máximo de pena de 40 anos só poderá ser aplicado após a entrada em vigor dessa lei que ocorreu em janeiro de 2020. Então vejam como vai ser importante vocês ficarem atentos aos processos, às denúncias, às datas dos fatos que vocês vão estar analisando para saber quando um crime foi praticado e a partir daí saber qual é a lei vigente ou que vocês poderão aplicar no caso concreto. Ok? Do outro lado, nós temos a chamada
novatio legis in melius, ou também chamada de lex meteor. Esta é uma situação que é exatamente o inverso da novatio legis in pejus, ou seja, nós temos a lei que criminaliza um comportamento. Ela continua sendo crime, porém o tratamento jurídico dado a este crime é mais brando, é mais benéfico. Ou seja, nós reduzimos a pena. Nós, ao invés de aumentarmos a pena do crime de furto, nós vamos reduzir a pena de furto. A pessoa que praticar um furto vai ter uma pena reduzida. Ao invés de uma pena de 1 a 4 anos, a pena será de 6 meses a 1 ano. É uma novatio legis in melius, uma nova lei que melhora a situação jurídica do acusado. Se a situação jurídica do acusado ela é melhorada, ela é atenuada, essa lei penal ela é mais benéfica? Sem dúvida. Se a lei penal é mais benéfica, eu aplico a regra ou aplico a exceção? A exceção. Logo, ela terá eficácia retroativa. Beleza? Detalhe importante que nós vamos ver no pacote anticrime, na lei anticrime, que não é só a quantidade de pena que trata como sendo lex meteor, ou novatio legis in melius. Situações, por exemplo, se vocês olharem o crime de estelionato antes do pacote anticrime, ele era processado mediante aquilo que se chama na doutrina de ação penal pública incondicionada. Com o pacote anticrime, nós passamos a criar a necessidade de representação do ofendido para processar este crime, ou seja, passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação. Vejam, a novatio legis in melius, assim como a novatio legis in pejus, não se resume à quantidade de pena. Qualquer situação jurídica que venha trazer algum tipo de benefício à liberdade individual é visto como benéfico e, portanto, terá eficácia retroativa em relação aos fatos. Então, se hoje nós tínhamos um crime de ação penal pública incondicionada e envolvendo estelionato, e a pessoa foi denunciada já e o processo está em curso, deverá ser comunicado à vítima, para que ela manifeste o seu interesse de ver processado e julgado o acusado, sob pena de nós termos uma falta de condição da ação. Ou seja, nós temos que daí sim observar o tratamento mais benéfico do acusado. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, pessoal, não deixem de mandar essas dúvidas no fórum para que a gente possa debater. Esses 4 casos de abolício crimes, novatio legis incriminadora novatio legis in melius e novatio legis in pejus, elas são os mais comuns, tá, pessoal? Esses 4 tipos de conflitos eu quero que vocês tenham conhecimento para que justamente a gente possa lidar com eles de uma forma mais tranquila e mais usual. Perfeito, pessoal? Grande abraço para vocês, qualquer dúvida, deixem lá no fórum. Até mais. Tchau, tchau.